Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e hoje é a nossa segunda aula de Filosofia da Recuperação. Lembrando a vocês que conteúdos abordados na recuperação serão do livro 3 e do livro 4. Hoje nós falaremos sobre o livro 4, capítulo 1, como seria se existissem outros mundos, das páginas 246 a 253, e o capítulo 2, o que existe e o que não existe no mundo, páginas 254 a 259. Bom, gente, a atividade de vocês ela estará disponível na agenda eletrônica e será no caderno. Vamos começar com o capítulo 1 do livro 4. Como seria se existissem outros mundos? Neste capítulo, você vai refletir sobre outros mundos possíveis. Página 248, conversa vem. Há outros mundos além do nosso? Será que existe uma versão idêntica de nós em outros planetas? E os animais, tais como os que vemos aqui, são os mesmos em outro mundo? E os idiomas, será que são iguais aos nossos? Bom, gente, nós conhecemos o nosso planeta, né? O mundo que nós conhecemos é o nosso planeta, o planeta Terra. Nós sabemos o que tem aqui, como as coisas são, o nome das coisas, os idiomas falados, né? E os animais, as plantas. Mas se existem outros mundos, como é que eles seriam? Será que eles seriam iguais ou diferentes? As coisas seriam com o mesmo nome do que nós temos aqui ou seriam com nomes diferentes? Os animais seriam os mesmos ou seriam diferentes? Enfim, existem inúmeras possibilidades. Página 249. Existem outros mundos possíveis? Bom, vamos estudar uma teoria muito interessante, que rende muito assunto, que é a teoria dos mundos possíveis. Você já ouviu falar nela? Trata-se de uma teoria que considera a possibilidade de existirem outros mundos, outros planetas, onde habitam pessoas muito parecidas ou muito diferentes de nós. Acredita-se na possibilidade de que nesses outros mundos exista água, assim como em nosso planeta, mas que lá ela recebe outro nome e as pessoas falam outra língua. São muitas possibilidades que aparecem por meio dessa reflexão. Vamos investigar sobre elas? Bom, gente, olha só. A teoria dos mundos possíveis, ela fala da possibilidade de existirem outros mundos. Nesses outros mundos, as coisas poderiam ser diferentes ou iguais às coisas que tem no nosso planeta. Os objetos, por exemplo, poderiam ter os mesmos nomes que tem aqui, ou poderiam ter nomes diferentes. As pessoas poderiam falar os mesmos idiomas que falam no planeta Terra, ou poderiam falar outros idiomas. Enfim, existem inúmeras possibilidades, né, nesses outros mundos, e nós não saberemos quais são. E aqui a gente fala sobre um menino que, ao visitar diferentes mundos, conheceu vários personagens interessantes. Olha só, gente, e ele fala sobre os pensamentos que podem surgir sobre outros mundos possíveis. Existem vários livros, né, que abordam, ou desenhos que abordam mundos diferentes do nosso. Por exemplo, no Pequeno Príncipe, ele sai de um planeta, de um asteroide pequeno, e vai visitar outros planetas. Como ele mora num bem pequeno, que eu acho que é o B612, se eu não me engano o nome, ele sai para visitar outros planetas, né, em busca de amizades. E ele vai conhecendo planetas completamente diferentes do planeta dele. O planeta dele tudo era muito pequenininho, pouquinho. Ele conhece planetas enormes, né? Com pessoas diferentes, com atitudes diferentes. Então, assim, essa história do Pequeno Príncipe, ela já traz essa questão da abordagem de outros mundos. Nós também podemos perceber em alguns desenhos, por exemplo, a Era do Gelo, outras possibilidades, né? A Era do Gelo é diferente da nossa. Por exemplo, os Flintstones traziam a época da Idade da Pedra, completamente diferente da nossa. Na Família Dinossauro também, que é um desenho que trazia essa questão dos dinossauros, como era naquela época, né? Enfim, inúmeras possibilidades. Os Jetsons também, que era um desenho bem antigo, que falava também sobre a questão do futuro, como é que seriam as coisas no futuro, né? Essa questão da modernidade, da tecnologia, e que é um futuro que não é tão distante. Muitas coisas que tinha nos Jetsons, por exemplo, tem hoje, como a questão dos robôs, né? Na época do desenho dos Jetsons, a pessoa que cuidava da casa, ela era um robô. E hoje nós temos robôs realmente que cuidam, que fazem diversas coisas. Como você se sente nesse mundo possível? Agora nós vamos refletir sobre o nosso mundo como mundo possível. Existem novas possibilidades para o nosso planeta a partir do nosso próprio mundo.
Em um primeiro momento, isso pode parecer confuso, mas descobriremos muitas coisas sobre isso com a ajuda da filosofia. Vamos lá? Mudando um pouco os rumos da nossa reflexão, faremos a nós a mesma pergunta. Olha só, como seria se o mundo se? Refletiremos sobre o nosso próprio mundo, isso mesmo, este em que a gente está vivendo, tá? E o nosso mundo possível. O que no caso a gente está falando aqui? Nós vamos falar de outros mundos a partir do nosso próprio mundo. Por exemplo, o que tem no nosso mundo hoje? Nós temos água, nós temos internet. E como seria se não tivesse isso, né? Nós vamos falar de mundos possíveis a partir do nosso próprio planeta. Pensaremos em novas possibilidades que farão desse mundo, quem sabe, um outro mundo possível, bastante diferente deste em que estamos vivendo hoje. Olha só, presta bem atenção, gente. O que ele está falando é o seguinte. Digamos que não tem mais internet. Meu Deus do céu, Xande, sério isso? Não tem internet? Pois é, não tem. Seria um mundo possível, sem internet. Seria igual ao mundo que a gente tem hoje? Não, a gente utiliza a internet para muitas coisas, não é isso? Facilita a vida de muita gente. Então, seria um mundo possível do nosso, mas diferente do nosso. Por quê? Porque não teria a internet. O mundo precisa da nossa ajuda para ser um lugar melhor para se viver, para que não se torne um mundo possível, que não seja uma boa casa para os animais, para a nossa família e para a natureza. Então ele fala do seguinte, o que tal, gente, a gente melhorar o nosso mundo, criar um mundo melhor a partir do mundo que nós temos hoje, mudando as nossas atitudes. Podemos sim transformar este mundo em um mundo possível. Basta tomarmos atitudes diárias para que esta seja uma casa melhor para nós mesmos e para as outras pessoas. Olha só, imaginem só, se a gente conseguisse diminuir a poluição, né? Conseguisse diminuir essa destruição do meio ambiente que acontece no nosso planeta. Diminuir, por exemplo, o consumo para fazer com que diminua esse desgaste de matéria-prima e diminua a quantidade de produção de lixo também. Seria o quê? Nós estaríamos criando um mundo, a partir do nosso mundo, um mundo melhor, um mundo mais saudável. E isso tornaria o quê? A vida das pessoas bem melhor. Bom, agora nós vamos para o capítulo 2. O que existe e o que não existe no mundo. Neste capítulo, a gente vai refletir um pouco sobre as possibilidades do que existe e o que não existe em um mundo possível. Vocês podem observar que tem várias imagens, né, de coisas que são possíveis e de coisas que a gente percebe que não existiram. Página 256, o mundo dos filósofos. Para analisar as possibilidades do mundo dos filósofos, vamos fazer uma tarefa diferente. Olhar o mundo de antigamente e tentar perceber o que existe e o que não existe no mundo de hoje. Você vai refletir sobre o mundo e suas possibilidades na época de Sócrates, de Aristóteles e de tantos outros filósofos que você já estudou ou ainda vai estudar. Você vai conhecer um pouquinho da Grécia Antiga, que foi o lugar onde surgiu a filosofia. Olha só, nós vamos voltar no tempo. A filosofia ela surgiu na Grécia Antiga, isso? Então nós vamos voltar para a época da Grécia, a época em que existiam os filósofos Sócrates, Aristóteles, Platão e tantos outros, e nós vamos ver como era o mundo naquela época e vamos comparar com o mundo que nós temos hoje. Vida familiar. As pessoas comuns, na cidade ou no campo, viviam com simplicidade. Proprietários de terra e cidadãos ricos moravam em casas grandes e bem mobiliadas. Quase sempre, várias gerações de uma família moravam juntas, avós, pais e filhos. Então, olha só, a vida familiar na Grécia era um pouco diferente da que nós temos hoje. Antigamente, quando você casava, você permanecia na casa dos seus pais. Então, já ficava, quando seus filhos casavam, permaneciam todos na mesma casa. Então, moravam na mesma casa várias gerações. Os avós, os pais, né, os filhos, todos juntos, certo? Então, era uma coisa comum. Hoje em dia já não é mais assim. Quando a gente casa, a gente procura a nossa casa, ou aluga, ou compra, e vai morar fora da casa dos nossos pais. Então, já é um pouco diferente, né? E a gente percebia também, gente, que as pessoas comuns viviam com simplicidade, assim, poucos móveis, poucas mobílias. Já os cidadãos ricos da Grécia, eles moravam em grandes propriedades. Essas propriedades eram sempre bem mobiliadas. Vida selvagem.
Há 2.500 anos, quando os gregos antigos viveram, haviam densas florestas repletas de cervos, ursos e lobos. Andorinhões e águias voavam no alto do céu. Havia golfinhos, botos e muitos peixes no mar. Na primavera, as pastagens da montanha brilhavam com flores silvestres, ficavam perfumadas de ervas. Bom, gente, então, há muito tempo atrás, 2.500 anos, né, a natureza era bem diferente do que ela é hoje. Ela era preservada, ela era cuidada, né? Você via montanhas, você via animais, você via uma vasta floresta. Infelizmente, hoje isso não é possível. A gente tem uma destruição ambiental gigantesca. Muitos animais foram extintos, muitos animais estão em risco de extinção. Então, aí também a gente já percebe que a diferença é gritante. Vida das mulheres. Ao andar pelas ruas da cidade, você ficaria surpreso em ver tão poucas mulheres. Apenas criadas e comerciantes no mercado. A gente começa a perceber aí que quem ia para o mercado, né, geralmente eram o quê? As criadas. As mulheres, elas ficavam mais tempo em casa. No campo, você só veria camponesas trabalhando. Onde ficavam as esposas dos cidadãos e dos proprietários ricos? A maioria ficava em casa. Era onde elas estudavam, recebiam amigos ou trabalhavam. Administrar uma grande casa ou propriedade era uma tarefa de muita responsabilidade, mas elas não podiam participar da vida pública. Então, assim, gente, as mulheres antigamente, a função das mulheres, né, das camponesas, eram trabalhar no campo. E das mulheres que eram casadas com cidadãos ricos, né, era cuidar da casa. Então, elas estudavam em casa, elas recebiam amigos em casa, elas não tinham o hábito de sair. Se precisassem ir ao mercado, né, para comprar alguma coisa, que iam, as criadas, as mulheres, elas não iam. E elas também não participavam da vida pública. O que isso quer dizer? A democracia, ela surgiu na Grécia, mas somente os cidadãos podiam votar, né? E as mulheres, elas não eram consideradas cidadãs. Então, as mulheres, elas não participavam da questão do voto, da questão das decisões políticas, elas não participavam da vida pública. Hoje em dia, é completamente diferente. A maioria das mulheres trabalha fora de casa, não é? Algumas trabalham em casa, cuidando dos filhos, outros trabalham fora de casa e elas participam da vida pública, sim. Podem votar, decidir os candidatos que elas irão escolher para representar o país. Esportes e jogos. A antiga tradição grega diz que eles aconteceram pela primeira vez em 776 a.C. Como todas as festividades gregas, eles eram dedicados aos deuses. Ao longo dos anos, os jogos se tornaram a principal festividade de toda a Grécia. Os atletas vitoriosos se tornaram famosos como heróis. Então, assim, o esporte na Grécia, ele era bem comum, mas ele era dedicado aos deuses. E os atletas, eles eram considerados como heróis, né? Inclusive, gente, o filósofo Platão, ele era atleta e chegou até a participar de Olimpíadas, tá? E para finalizar, na página 259, como você viu, até mesmo neste mundo podemos pensar em mundos possíveis que provavelmente já não existem mais. A gente falou, por exemplo, do mundo sem internet, né? Há coisas que sobreviveram e coisas que já não fazem mais parte do mundo atual. Outro ponto observado é que se continuarmos desse jeito, talvez estejamos construindo um mundo possível bem diferente para vivermos, com menos água, mais internet, menos planta. Você acha que esse mundo possível será um lugar bacana? Bom, gente, olha só, como a gente consome demais, né? Infelizmente, nós consumimos demais, isso está fazendo com que o planeta ele perca matéria-prima e aumente a quantidade de lixo produzido. Isso não é legal para o nosso planeta. A gente está vivenciando uma era que a gente tem menos plantas, porque elas estão sendo destruídas para o crescimento das cidades, menos água, porque a gente está gastando, consumindo demais, e o planeta não consegue produzir o suficiente para repor, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. A chance de mudar esse quadro, tanto para melhor quanto para pior, está em nossas mãos. Então, assim, o futuro está nas nossas mãos, não é isso? A gente pode tentar melhorar essa situação ou piorar de vez, tá? Então, a gente, não sei se vocês sabem, mas a pegada ecológica calcula quanto mais ou menos cada pessoa está consumindo do planeta. E desde 1970, que nós sempre ultrapassamos o limite do que o nosso planeta é capaz de produzir. Para vocês terem noção, os cientistas fizeram os cálculos e nós teríamos que ter hoje 1,75 planetas terras, ou seja, quase 2 planetas, para suprir
o que nós consumimos. Nós consumimos demais, nós estamos destruindo o nosso planeta. Cabe a nós escolhermos qual mundo possível será construído a partir de nossas atitudes. Para terminar essa conversa, conheceremos um filósofo muito bacana, o Gottfried Leibniz, o Leibniz, que é um filósofo alemão. E para ele, nós vivemos no melhor dos mundos possíveis que existe. Deus escolheu o nosso, dentre tantos outros mundos, como simplesmente o melhor lugar para viver. Ele fala o seguinte, gente, esse filósofo alemão, ele fala o seguinte, que o nosso planeta é o melhor de todos os mundos possíveis para se viver. Ele tem água, ele tem plantas, enfim. Deus escolheu assim, o melhor mundo e nos deu. E nós temos que cuidar, cabe a gente cuidar desse planeta para que ele seja sempre perfeito do jeito que ele é. Tá? Ou seja, e cabe a nós também cuidarmos para que ele continue merecendo esse título de melhor mundo possível, certo? Então, assim, o nosso amigo filósofo nos contou ser este o melhor dos mundos possíveis. Então, esse filósofo alemão, ele foi muito feliz com as suas palavras, dizendo que o nosso planeta é o melhor dos mundos possíveis e que nós temos que cuidar para que ele continue com esse título. Bom, gente, eu agradeço a vocês, tá? Pela atenção, por ter ficado aqui assistindo nossa aula. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Caso não tenha entendido, anota as dúvidas e a gente vai tirar essas dúvidas nas nossas videoconferências, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!